surgem inteiras de falar com rigor também. E as vozes dizem estreita varanda larga, habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua. Do Brasil não chegam só notícias do bloqueio. O título do poema de Egito Gonçalves. Um bloqueio também de disrupção, pandemia, vida e morte. Severina, sempre. O grupo de pesquisa em dialetologia e sociogeolinguística, que integra diversas instituições universitárias do país, realizou esta semana o primeiro simpósio de dialetologia e sociogeolinguística. Vasta é a oferta brasileira na diferença e síntese do seu tecido cultural, onde a língua portuguesa ocupa posição decisiva. A iniciativa é abrangente e reúne investigadores da Universidade de Santa Catarina, a Minas Gerais e à Bahia. O propósito é o de combinar discussões académico-científicas com práticas interdisciplinares no processo ensino-aprendizagem da língua portuguesa e linguística aplicada, com a participação também de estudantes e professores. Páginas de Português conversa com o professor Walter Carvalho Dias, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, sobre sociolinguística variacionista. A sociolinguística, como uma área da linguística, né, a ciência que estuda a linguagem, é uma área dessa ciência que busca compreender a relação entre língua e sociedade. Então, a sociolinguística ela sempre vai investigar como a língua, ou as línguas de maneira geral, como elas são realizadas, né, dentro de cada sociedade, né, dentro de cada comunidade de falantes. Então, é isso que a sociolinguística vai investigar, como os falantes utilizam sua própria língua dentro da sociedade. E a sociolinguística variacionista, dentro desse escopo todo, ela vai buscar aquilo que está sempre em variação, né, dentro da língua, o que seria, então, a variação linguística. É quando, por exemplo, duas formas linguísticas co-ocorrem dentro de uma comunidade de fala. Vou dar um exemplo aqui do português brasileiro. Então, nós temos aqui pessoas que utilizam o pronome você para tratar a segunda pessoa, né, com quem eu falo, né, e o pronome tu, né? Então, algumas comunidades usam tu. Então, o que a gente vê aqui no português brasileiro? Que em algumas comunidades de fala, por exemplo, o você e o tu são empregados da mesma maneira, né, para falar com a segunda pessoa, né, com o meu interlocutor. Já em outras regiões do país, aqui no Brasil, usa o você como um pronome pessoal, né, de segunda pessoa. Então, a sociolinguística, por exemplo, estuda isso também. Então, isso é a variação linguística, como essa forma você e tu acontece na comunidade de fala, né, para buscar entender de que maneira essa sociedade reage, né, a determinados usos da língua. Então, aí a sociolinguística ela vai investigar todos os níveis da língua, desde uma pronúncia, né, a forma como nós falamos, os sons da língua, as estruturas sintáticas, a própria morfologia das palavras. Por exemplo, em relação ao você e ao tu, por que é que existe esta variação? Toda língua, conforme os pressupostos da própria linguística, ela é heterogênea, né? Nenhum falante usa a sua língua do mesmo jeito que um outro falante. E quando a gente vai perceber o percurso histórico da língua portuguesa, em cada local você tem uma história diferente para ser contada sobre a própria língua. Então, você pensar na história da língua portuguesa falada em Portugal, você vai ter uma história totalmente diferente da história do português brasileiro, que vai contar com a contribuição de inúmeras línguas, tanto de origem indígena, quanto de origem africana, e também de outras línguas estrangeiras dos povos que vieram para cá. E aí, explicar como se dá essa diferença, e aí a gente precisa estudar cada comunidade de fala, né? Então, essa comunidade de fala, a gente pode verificar, por exemplo, eu moro aqui na Bahia, né, um estado do Brasil, na cidade de Salvador. A Bahia é um estado grande. Nem todos os falantes da Bahia falam iguais, né? A mesma forma que nem todos os falantes da cidade de Salvador falam da mesma forma.
E aí a gente precisa investigar qual é a história que está envolvida dentro dessas comunidades todas de fala, né? Então a gente tem o uso do tu, é um uso que já veio do próprio português, trazido de Portugal para cá pelos portugueses, né, na época da colonização. E o você é que passou por um processo de transformação, porque ele veio do vossa mercê, né, que era dirigido às pessoas mais abastadas de uma classe social mais elevada, e os falantes foram dando outro significado, né, reduzindo a palavra à forma você, que hoje a gente não utiliza mais aqui, pelo menos a grande maioria dos brasileiros não utilizam mais como uma forma de tratamento, mas sim como um pronome pessoal de segunda pessoa. Então, aí são vários estudiosos que vão se debruçar sobre o estudo do você e do tu em determinadas regiões para saber qual é a história que pode ser contada, né, em cada comunidade de fala. E o que é que acontece então em relação ao tu e ao você? O que é que acontece na escola? É um problema? Até um tempo atrás, a escola ainda era bastante tradicionalista no ensino da língua portuguesa. Isso quer dizer que o modelo de ensino de língua portuguesa no Brasil ainda era pautado, em alguns aspectos, no português da gramática de Portugal. Hoje nós já falamos aqui de um português brasileiro com estruturas típicas de um português diferenciado, né, de acordo com a nossa sócio-história. E aí a escola ela começou a tratar o você não mais como um pronome de tratamento, mas sim como um pronome de segunda pessoa, porque a gente não pode ignorar a forma como os falantes falam, né? A língua ela está à disposição dos falantes e não os falantes têm que estar à disposição da língua. A língua existe para que a gente possa se comunicar, não o contrário. A gente não vai ter não é que a língua existe e a gente se apropria dela, não. Nós que construímos a língua, nós que somos falantes. Então, de acordo com as nossas necessidades comunicativas, a gente vai fazendo uso da língua da forma como desejamos. É outro caso, né? Eu estou aqui usando a gente, às vezes uso o nós. Isso é uma outra variante, né? Então, a gente usa o agente aqui no mesmo sentido do nós, a primeira pessoa do plural, né? Então, isso é o que vai marcando essa história da língua falada aqui. E a escola está... Hoje, os professores, em seus ambientes de formação, eles estão atentos a essas mudanças, né? A ciência, a linguística como ciência, tem trazido novos dados, né, através da sociolinguística, mostrando que a língua tem atuado de outras formas, né? E a gente precisa, como professor de língua portuguesa, a gente precisa estar atento a como os falantes estão utilizando a sua língua. A gente precisa descrever como esses falantes utilizam a língua e daí a gente pensar na norma como algo que é regular, não como algo que é para seguir, obedecer, mas algo como regular. Como é que os falantes usam? Você vai dizer que os falantes estão errados porque eles estão falando, se comunicando? Não, a gente precisa ver como é que eles estão empregando essa língua, descrever e tentar entender como é que está funcionando, né, a língua portuguesa com esses falantes. De que forma é que esse relacionamento dos falantes com a língua acaba por ter um impacto sociológico? Quando a gente pensa na questão do impacto, né, sociológico, o impacto social, a gente vai se deparar com uma questão que a gente discute muito aqui também, que é o preconceito linguístico, né? E quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente também atrela não só o uso linguístico que o falante faz, mas as identidades que esse falante expressa e é dentro da sociedade, né? Então a gente observa quando a gente vai quando a gente pensa em avaliações positivas ou negativas sobre um determinado falante ou determinado uso, a gente recai sobre quem é que está falando, né? E a gente precisa entender que dentro de um país como o Brasil, que é não só grande, né, em questões territoriais e também populacionais, a gente começa a perceber que também tem uma discrepância muito grande em relação ao acesso aos bens de consumo, à educação ainda. A gente vê um problema social muito grande. Então, quem tem menos acesso à escola, quem tem menos condições financeiras de ter acesso aos bens de consumo, essa pessoa tende a não utilizar a língua portuguesa da forma como ela é bem vista, né,
da forma como ela é bem avaliada nos espaços de grande acessibilidade social. E aí a gente começa a ter um momento de exclusão. Então, o falante ele consegue se comunicar muito bem, ele é fluente na própria língua dele, mas ele consegue ser excluído de determinados espaços pela forma como ele faz uso dessa mesma língua. Professor Walter Carvalho Dias, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, sobre a sociolinguística variacionista, no âmbito do primeiro simpósio em linha de dialetologia e sociogeopolítica. Participaram investigadores da Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Minas Gerais e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Já os galos cantam, meu marido vai deixar a rosa deixai. Já os galos cantam, meu marido vai deixar a rosa deixai. Uma mãe que tens, vai-me lá chamar. As dores são tantas, estou a acabar. Uma mãe que tens, vai-me lá chamar. As dores são tantas, estou a acabar. Levante-se, minha mãe, deixa o bom dormir, que a sua nora tem dores de partir. Levante-se, minha mãe, deixa o bom dormir, que a sua nora tem dores de partir. Que parta quem quiser, arrebente ela mais o que vier. Que parta quem quiser, arrebente ela mais o que vier. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha mãe não está, foi para a Romaria. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha mãe não está, foi para a Romaria. Uma irmã que tens, vai-me lá chamar. As dores são tantas, estou a acabar. Uma irmã que tens, vai-me lá chamar. As dores são tantas, estou a acabar. Levanta-te, oh mana, deixa o bom dormir. A tua cunhada tem dores de partir. Levanta-te, oh mana, deixa o bom dormir. A tua cunhada tem dores de partir. Que parta o varão, arrebente ela pelo coração. Que parta o varão, arrebente ela pelo coração. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha irmã não está, foi para a Romaria. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha irmã não está, foi para a Romaria. Uma mãe que tenho, vai-me lá chamar. As dores são tantas, estou a acabar. Uma mãe que tenho, vai-me lá chamar. As dores são tantas, estou a acabar. Levante-se, minha sogra, deixa o bom dormir, que a sua filha tem dores de partir. Levante-se, minha sogra, deixa o bom dormir, que a sua filha tem dores de partir. Espera aí, meu genro, espera um bocado, até que eu vá buscar meu pobre calçado. Espera aí, meu genro, espera um bocadinho, até que eu vá buscar o meu chailinho. Ó pastores da serra, guardando o seu gado, que toque é aquele que é toque dobrando. Foi uma pobre rosa que morreu de parto, cunhada e sogra não lhe deram trato. A filha que tens, casa bem casada, nunca fica entre sogra e cunhada. A filha que tens, cuida tu bem dela. Eu tinha só uma e fiquei sem ela. Já os galos cantam, Sara Vidal. Fulgurações do nosso idioma.
Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. Não há como fugir do verbo confinar. Habitamo-lo como última defesa. Obrigados. Mas derivemos para o idioma. É o que propõe a crónica de Carla Marques. O verbo confinar deriva de confim, a que se juntou o sufixo verbal ar. O adjetivo confim enraiza os seus sentidos no conceito de espaço fronteiriço, de espaço contíguo. Por essa razão, o verbo confinar, de cujos usos há registros desde o século XVI, começou por ter uma significação de base locativa, física ou não, que apontava para o facto de os limites de uma dada entidade se tocarem. Assim, dir-se-ia Portugal confina com Espanha ou a esperteza dele confina com a sua tolice. Por extensão, confinar também podia designar a ação de traçar limites à volta de algo. Ele confinou uma horta no seu terreno. Ou a ação de manter dentro de certos limites, de se restringir. Confina o teu mau feitio no trabalho. A pandemia veio secundarizar todos estes sentidos do verbo confinar, trazendo para primeiro plano um outro sentido, o de obrigar a alguém a ficar dentro de um espaço limitado. Este uso do verbo confinar foi considerado um galicismo pelos puristas, que preferiam, em sua substituição, os verbos encerrar ou clausurar. O que é certo é que a língua seguiu indiferente a estas censuras e hoje o sentido primeiro de confinar é mesmo o de ficar encerrado dentro de sua casa. É por essa razão que, um ano após a pandemia, esta se converteu em palavra maldita e indesejada, porque a língua também é espaço de afetos. Também por este motivo, o verbo desconfinar, palavra feia e de sonoridades pouco convidativas, se converteu no novo desejado. Será fama de pouca dura, durará somente até o dia em que a possibilidade de confinar se mantiver. Depois, desconfinar ficará junto das palavras adormecidas, que ficam depositadas no dicionário ou na memória de alguns. Carla Marques, uma crónica sobre o verbo confinar. Quantas palavras? Voltamos ao primeiro simpósio de Dialetologia e Sociogeolinguística que pesquisadores brasileiros de diversas universidades realizaram esta semana em linha. Páginas de Português conversa com o professor Walter Romano, da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre geolinguística. A geolinguística é vamos dizer assim, um modo de estudar os dialetos, né? As formas regionais de pronúncia das palavras, as formas regionais de vocabulário e até mesmo de estruturas sintáticas, morfossintáticas, ou seja, gramaticais. A geolinguística surgiu na Europa, né, no final do século XIX, início do século XX, por meio da elaboração dos chamados atlas linguísticos. Os atlas linguísticos nada mais são do que uma coleção de mapas de um mesmo território que trazem um mapeamento das formas e expressões linguísticas. No Brasil, a geolinguística está em franco desenvolvimento, há uma linha de pesquisa bastante desenvolvida nesse sentido da geolinguística. Neste momento, como referiu, o estudo da geolinguística está em franco crescimento no Brasil. Existe o projeto, o Atlas Linguístico do Brasil. Qual é a importância deste projeto e o estudo da geolinguística para a língua portuguesa no Brasil? O projeto Atlas Linguístico do Brasil, do qual eu sou um dos pesquisadores, ele é coordenado por um comitê nacional, né, que é desenvolvido por diferentes universidades brasileiras, tem a sua sede nacional na Universidade Federal da Bahia, e as equipes regionais, eu coordeno juntamente com outro colega aqui da universidade, a equipe da Regional de Santa Catarina. As equipes regionais ficaram responsáveis por desenvolver as atividades de coleta de dados, gravação da fala das pessoas, né, transcrição desses dados e organização do material para a constituição de um atlas que documente como o brasileiro fala
nos seus diferentes níveis. Esse atlas já havia sido aprovisionado pelo governo brasileiro na década de 1950, mas não foi possível desenvolver naquela época. Os estudiosos chegaram à conclusão, então, de que seriam desenvolvidos atlas por regiões, atlas por estados. Bom, em 1996, por ocasião de um seminário que ocorreu também na Universidade Federal da Bahia, decidiram, então, que não seria possível utilizar esses atlas estaduais para a elaboração do ALIB, mas foram atlas estaduais fundamentais para que o ALIB viesse a se constituir como um projeto novo, com metodologia única, que teve por objetivo, até 2013, coletar dados em 250 cidades brasileiras, junto às 1.100 informantes, né, pessoas que participaram da pesquisa. Em 2014, foram publicados os 2 primeiros volumes do ALIB, que se referem aos dados das capitais. Outros volumes das capitais também das capitais brasileiras estão sendo desenvolvidos já em vias de publicação, e adentramos agora a análise dos dados do interior do país, uma rede de pontos, as localidades mais próximas. Então, o ALIB vamos dizer assim, é o projeto mestre de geolinguística no Brasil. É um projeto que tem servido de base para a formação de dialetólogos, geolinguistas, no território nacional. Eu, por exemplo, tenho toda a minha formação enquanto dialetólogo dentro do projeto ALIB, desde a minha graduação em letras até o meu mestrado e o meu doutorado, e agora no ensino superior continuo dentro do projeto orientando alunos de graduação e de pós-graduação no projeto Atlas Linguístico do Brasil. No Brasil, sendo um país de dimensões continentais, um projeto desta dimensão, como referiu, demora muito tempo, mas mostra também a riqueza linguística do país. Exatamente. Um país com o empreendimento de um atlas linguístico leva-se muitos anos, né? Desde a coleta de dados, né, a pesquisa de campo, até a publicação em formato de livros ou e-books, enfim. Em se tratando de um país cujas dimensões territoriais são imensas, e as diferenças socioeconômicas também das regiões são muito evidentes, que se refletem, inclusive, na cultura da população, há de se ter, sim, uma equipe multi-institucional envolvendo pesquisadores de todas as partes do país para poder dar conta desse projeto de grande envergadura. E é um projeto que não tem previsão de ser concluído tão breve, porque há um corpus muito grande a ser explorado e ainda muita pouca coisa foi divulgada sobre o ALIB. E depois, qual será o resultado? O que é que poderemos retirar destes atlas? O que poderemos depois implementar no ensino, no estudo da língua? Uma das finalidades de um projeto de um atlas linguístico é justamente poder subsidiar, né, trabalhos voltados para o ensino, né? Gramáticos e elaboradores de livros didáticos, dicionaristas, poderão se beneficiar deste material documentado nos atlas para aprimorarem suas obras, pois há no atlas a língua, de fato, como o indivíduo fala. Então, os regionalismos dos dicionários poderão ser atualizados. Muitos dos vocábulos, às vezes, não são encontrados nos dicionários porque não se pautam. Muitas vezes, o dicionário se pauta na língua escrita e não na língua falada. Então, o Atlas Linguístico é uma fonte de consultas para os elaboradores de dicionários, para os gramáticos que constroem as gramáticas, né? Do modo como se fala e não de como se deveria falar. Então, essas formas regionais, essas formas também que vão revelar aspectos socioculturais, estão documentadas nos atlas linguísticos. Então, ele é um documento histórico de uma língua em determinado recorte temporal. Ele é como se fosse uma fotografia da língua. Você consegue observar, né, as áreas linguísticas a partir
a partir da análise desses mapas. Por exemplo, vou tomar um breve exemplo de que eu tratei na minha tese de doutorado. Eu estudei o léxico e havia uma pergunta no questionário que era mais ou menos assim: como se chama aquela pasta feita de frutas que se usa para passar no biscoito, na bolacha ou no pão? Em grande parte do território brasileiro, foi documentada a variante geleia, as pessoas denominando como geleia para essa pasta. Na região sul do Brasil, sobretudo numa área quando eu falo região sul, eu estou até generalizando, mas numa área específica do estado do Rio Grande do Sul, se encontrou a variante chimia, né? E chimia sendo muito forte como vocábulo que as pessoas conhecem para denominar o que a maioria dos brasileiros chama como geleia. Observando a história social dessas localidades, dessa região, a gente vai encontrar que chimia estava, sobretudo, em cidades que tiveram forte influência da colonização alemã. Geleia, no alemão, no caso, a chimia vem do chimier. Então, a história social ajuda a explicar a língua, como ela se espalha pelo espaço geográfico. Professor Walter Romano, da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o tema da geolinguística. Está correta a frase "eles não interviram na reunião"? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista. Não, a frase não está correta. A frase correta seria "eles não intervieram na reunião". O verbo utilizado é o verbo intervir, que é um derivado do verbo vir, que no pretérito perfeito indicativo se conjuga desta forma: eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes, elas intervieram. Portanto, toda a sua conjugação é idêntica à do verbo vir. Ontem eu vim, ontem eu intervim. Ontem eles vieram, ontem eles intervieram. A regra é simples. O verbo intervir deriva do verbo vir, tal como os verbos advir, convir, provir, sobrevir. Estes verbos conjugam-se tal como o verbo que está na sua base, que é o verbo vir. Nas formas correspondentes a vem, terceira pessoa do singular do presente indicativo, emprega-se o acento agudo. Portanto, as formas advém, convém, provém, sobrevém, no singular têm acento agudo no último é. À semelhança de vêm, estas formas levam acento circunflexo no plural, na terceira pessoa do plural, para as diferenciar do singular. Advêm, convêm, provêm, sobrevêm, só um é na última sílaba e acento circunflexo. Sandra Duarte Tavares, linguista. Textos que se ouvem ao espelho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. Um texto da escritora Hélia Correia. Saiu para além do mar com os marinheiros, mas não entendeu nada do império. O que quis foi lançar e misturar-se. Enquanto eles degolavam e ofendiam, ela deitou-se na frescura das palhotas e gerou promissoras combinações de espécie. Enquanto a missa e a lei teimavam no latim, ela, a menina do descaramento, espalhava as filhas pelo mundo fora, numa alegre e opulenta sementeira. Abriu os braços a fonemas e a deusas que eram até então estrangeiros e hostis, mas nela se deixaram docemente fundir. Enquanto a nobreza degenera por secagem do sangue e doçarias, a nossa mocetona continua trocando o afeto em terras de África e Brasil, tomando e oferecendo, e outro não é o segredo da sua juventude. Um texto de Hélia Correia, escrito para o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, 1997. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen. Quando as palavras surgem inteiras de falar com rigor também. E as vozes dizem estreita varanda larga, habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas.
e as vozes dizem os nomes na casa da língua.